Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. E hoje nós vamos falar sobre obra de artes. Este conceito se refere unicamente a um trabalho avaliado por sua função artística. Um trabalho de arte é uma coisa íntima e pode representar sentimentos. O trabalho de uma arte também é a representação de um símbolo, que também é representado pela beleza. Entenda mais de obra de arte assistindo o próximo vídeo. Eu sou o Marcos Ramon e o tema de hoje é o que define uma obra de arte. Dentro da estética, essa é uma reflexão importante porque por muito tempo se teve alguma instituição ou pessoas que eram consideradas capazes de fazer isso que definiam o que era uma obra de arte. Para ser uma poesia tinha que ter tais características, para ser uma obra de artes plásticas deveria se usar determinada técnica, uma música tinha que ser composta de tal forma. Então essa definição da obra de arte estava para além do artista. O artista participava do processo, naturalmente, mas não era ele que definia aquilo que ele mesmo fazia. Ou seja, em muitos casos, alguém dizia que aquilo que o artista fazia não era uma obra de arte, o que é um pouco difícil de entender, já que o próprio artista deveria definir o que é uma obra de arte. Será que esse seria o caminho? E é mais ou menos isso que vai acontecer durante o século XX para cá. A gente vive numa época com a arte contemporânea, com novas experimentações dentro da arte, em que essa perspectiva da definição da arte ultrapassa um pouco esse modelo estabelecido. Se a gente pensar, por exemplo, nos trabalhos do Banksy, eu falo o Banksy, mas a gente não sabe se é a artista ou um grupo de artistas. Essa pessoa nunca apareceu, mas enfim, essa pessoa que faz esses grafites, essas intervenções urbanas que ficaram bem famosas no mundo todo, ele traz algo que é interessante. Não foi o primeiro, naturalmente, a trazer o grafite para dentro desse contexto da arte contemporânea, mas eu acho que é um exemplo recente da nossa época em que a gente vê esse trabalho de rua como algo que causa um impacto social muito grande. Você talvez tenha visto o caso de uma obra do Banksy que estava sendo leiloada e foi leiloada por um valor muito alto, e no momento em que ela foi comprada, um mecanismo dentro da moldura começou a destruir a obra, e as pessoas ali naquele salão ficaram desesperadas, ficaram assustadas o que está acontecendo e tal, por um valor meio que maluco que se dá a determinadas obras de arte. O Banksy meio que brinca com isso, ele traz uma reflexão um pouco curiosa em relação a essa definição da obra de arte, o que causa ainda um certo espanto, o que não deveria ser talvez hoje o caso. E eu digo isso porque em 1917 o Marcel Duchamp, o artista dadaísta Marcel Duchamp, trouxe para o mundo uma obra chamada A Fonte, que nada mais é do que um mictório deslocado do seu local original, que é o banheiro, para dentro de um museu, e isso causou muito alvoroço na época, porque diante da pergunta: a arte é uma consequência do fazer do artista? O Duchamp responde com essa obra afirmativamente, ou seja, é o artista quem define a obra de arte. A obra de arte é aquilo que o artista diz que é uma obra de arte. Faça as atividades e bons estudos.